Jaqueline, passo a palavra. Obrigada, bom dia a todos. Espero que estejam bem. Nós vamos iniciar a nossa 9ª TPC formativa de Ciências da Natureza e Matemática. O nosso tema hoje, roteiros de estudos e a tematização da prática, traçando percursos significativos. Pode passar, Ere. Nossa dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, a supervisora de ensino do Núcleo Pedagógico, Maria Paula Ferreira, nosso diretor de Núcleo Pedagógico e PCNP de Matemática, Heretiano Rodrigues Correia. Nossa equipe, Alessandra Perticarrari, PCNP de Biologia, Ana Lúcia, PCNP de Matemática, o Heretiano, PCNP de Matemática, Jaqueline, que sou eu, PCNP de Projetos, e o José Ricardo, PCNP de Química. Os nossos combinados, por favor, desativem os microfones, desativem as câmeras também, mantenham o foco e também tomem cuidado para não apertar algum botãozinho aí sem querer, né? E parar a gravação. Nossa dirigente regional, Cláudia Lazzarini. Ela, nesse momento, já que ela não pode estar aqui, ela está na reunião e deixou um abraço a todos. Ok, obrigada. A nossa supervisora, Maria Paula Ferreira. Você está presente, Maria Paula? Sim, bom dia, Jaque. Bom dia para todo mundo. Vamos assim, né? Mais uma etapa, né, desse semestre que a gente está cumprindo, né? Muito bem. Assim, estamos quase ao final, né, do semestre, mais uns dias aí pela frente, mas foi um semestre árduo para todos. Nada é fácil, né? Mas a gente acho que caminhou, avançou muito em relação ao ano passado, né? Tivemos grandes avanços na prática de todos, né? Aprendendo a lidar com as adversidades, mas a gente avançou muito. Então, o tema de hoje da TPC é muito relevante, muito importante para a gente fazer uma reflexão e fazer uma autoavaliação, né, do que fizemos no primeiro semestre, de tudo que a gente conseguiu avançar, né, as dificuldades que a gente ainda tem, que são muitas, né, mas que a gente possa, com esse tema de hoje, tratar sobre esses roteiros, a gente possa, além da reflexão, a gente também pensar daqui para frente como a gente pode tratar, né, de toda essa intencionalidade do trabalho, né, que a gente desenvolve, cada um na sua função e de extrema relevância. Então, parabéns para a equipe, né, pelo tema de todo o núcleo que desenvolveu essa semana com as equipes. É muito importante, muito relevante. Espero que todos aproveitem bastante, que a gente sempre aprende muito a cada reunião, tá bom? Então, desejo a todos uma excelente reunião e, como eu não vou mais, né, a gente não vai ter mais nenhuma TPC, desejo a todos um bom descanso nas férias, que todo mundo se reabasteça, tá bom? Muito obrigada, passo a palavra. Muito obrigada, Maria Paula. Nós agradecemos pela sua contribuição e pela sua parceria. Nossa epígrafe de hoje: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Rubem Alves. A intencionalidade é levar o professor a refletir sobre o que realmente é essencial neste período de estudos e aprendizagem. Os objetivos da TPC: ampliar os conhecimentos sobre a elaboração de roteiros de estudo, com foco no engajamento e aprendizagem dos estudantes, a partir da tematização da prática docente.
fomentar a utilização de roteiros de estudo como estratégia importante para o contexto de ensino híbrido. E tornar a ATPC um espaço de organização, formação, estudo e reflexão. Hoje nós trouxemos uma proposta de leitura de fruição com um vídeo de uma aluna. Ela vai homenagear os professores, né, a todos os educadores, e essa é uma poesia que ela mesma preparou para nós. O legado de ser essencial. A sala de aula, de forma mais que clara, é o seu segundo lar. Nem sempre é receptiva ou atrativa, mas vocês estão dispostos sempre a ajudar e ensinar a quem precisar, mesmo quando o seu interior parece desmoronar. Isso é de se admirar. Vai muito além do didático, algo mais prático, como o que é o viver e ser. Mas de repente, algo que era rotina e alguns tratavam como sina, deixou de ser. Passava agora a ser uma nova realidade. Mudanças drásticas, na rotina e no coração, isolados, fadados à adaptação. Um ano foi além, quase acomodados, mas não deixando de esperar. Tudo retornar ao seu lugar e a sala de aula voltar ao seu posto de segundo lar. Nesse mais de um ano, muitas vezes com o coração pesado, não deixou isso ser um fardo e se propôs a se adaptar, continuar o seu trabalho, agora no seu lar, sem algum lugar próprio para descansar ou para voltar quando o expediente acabar. Com a mente cheia e o coração pesado, cobranças adoidado, e com o pensamento de como tudo será, percebemos que a sua vida vai além de simplesmente lecionar. É precisar parar, sentir os pés no chão, a firmeza de estar no lugar, quando tudo parece desabar, para depois poder voltar a ensinar e ajudar com compreensão aqueles que estão dispostos a colaborar. Hoje vim aqui tentar mostrar o mínimo da minha admiração ao seu esforço, que vai muito além de trabalhar. Seria maravilhoso se lhes dessem mais valor, tanto quanto ao tamanho da sua importância. Se as pessoas diminuíssem a ignorância e a arrogância, poderiam perceber. A escola é uma equipe, pessoas, pensando no amanhã, para um futuro um dia ser um presente decente. Admiro essa profissão. E de todo o coração espero que no futuro que profissionais tão bons quanto vocês. Espero que tenham gostado. É uma linda homenagem da aluna Tatiele Bárbara Pereira da Silva, do 9º ano B, da Escola Basílio Rodrigues da Silva. E agora eu passo a palavra para a PCNP Alessandra. Obrigada, Jaque. Só um momento, Lê. Tem alguém com o microfone ligado? Gilda, se você puder desligar a câmera, ajuda na conexão. Por favor. Nada, não estou vendo nada. Não aparece nada para mim. Já saí, já entrei, continuo do mesmo jeito. Para mim também. Não, vocês não conseguem ver a apresentação? Nadinha, só estou ouvindo. Tá, Só aparece você conectando, Eritiano. Deixa eu desconectar e conectar de novo. Deixa eu descompartilhar. Todos veem a tela? Nada, continua do mesmo jeito. Aí seria interessante talvez você sair e voltar. Alessandra, você consegue ver? O pessoal Sim. consegue ver? Sim, tá normal, Irene. Já fiz normal, isso. Irene. Parece sim.
Já fiz isso 2 vezes, inclusive coloquei no grupo. Eu vou ficar só ouvindo. Tá, Joia. Lê, passa a palavra. Tudo bem, então, bom dia a todos vocês, né? Uma TPC aí positiva para todos nós hoje, a última TPC do semestre. Vou fechar minha câmera, né, para fluir melhor. Ele tá bom o meu som? Sim, lhe ouço muito bem. Então tá bom. Pessoal, pode passar a tela, Irê. Hoje nós vamos trazer para vocês a tematização da prática e o roteiro de estudos, né? Roteiros de estudo como pauta, como reflexão para a nossa TPC. E aqui, esse momento inicial, eu gostaria de contextualizar com vocês que a tematização da prática, quando nós, né, nos propomos a tematizar, a socializar práticas docentes, o nosso objetivo é que nós possamos analisar a nossa própria prática. Então, quando eu observo, acompanho o trabalho, né, de um professor, de um colega, de um par, né, eu acabo refletindo sobre a minha prática pedagógica. Ao analisarmos a prática pedagógica de um professor, é possível enxergar por detrás das suas ações um conjunto de ideias que as orienta. Mesmo quando ele, o professor, não tem consciência dessas ideias, dessas concepções, dessas teorias, elas estão presentes. Um outro movimento interessante é que o professor que está tematizando a sua prática também reflete sobre ela e muitas vezes nem tem a noção do quão, né, a prática dele é positiva e mobiliza o grupo de docentes. Continuando aqui, né, numa teorização, aqui numa fundamentação teórica, o que queremos afirmar, né, que a análise da prática pedagógica é o ponto de partida de toda ação que pretenda ser motivadora e suficientemente significativa, fazendo com que para os professores valha a pena refletir sobre ela e o esforço que pressupõe entrar em uma dinâmica de inovação. Então, é esse o nosso convite, né, tematizar a prática, refletir sobre a nossa prática numa proposta de inovação. Pode passar, Herê. Como eu acabei de dizer, né, o nosso tema de reflexão é roteiro de estudos. Entenda aí, roteiros de... A nomenclatura... Oi? Alguém com o microfone aberto? Alguma dúvida? Posso continuar? Vamos lá, então. Roteiros de aprendizagem, roteiros de estudo, a nomenclatura varia um pouco. A essência nossa aqui é discutir, é parar, pensar e refletir qual a função deste recurso didático, né, que nós chamamos, aí denominamos por roteiro de aprendizagem, de estudos, roteiro de atividades, e com qual intenção fazemos uso deste recurso e pensar, refletir, né, sobre essa estratégia no sentido de favorecer a autonomia e a aprendizagem dos estudantes. E aqui eu faço com vocês, né, uma reflexão no sentido de que esse recurso, de que essa estratégia didática sempre existiu, né, no contexto educacional, mas ela ganhou uma força quando nós entramos na pandemia e precisamos aí nos adequar nessa relação aí de ensino e aprendizagem. Esse recurso didático, ele foi e continua sendo um vínculo nosso de escola, professor, com os nossos estudantes. Ele se traduz hoje numa forma de engajamento. E é claro que nós queremos avançar, queremos proporcionar, né, aqui nesse momento nosso de formação, uma reflexão sobre este recurso. Até que ponto, né? Tem professores que utilizam de uma forma, de outra, tem professores que não utilizam ainda, mas que podem vir a utilizar. O que nós queremos aqui é proporcionar um momento de tematização, onde os docentes vão junto aí
tematizar a prática, levando para a gente a forma como utiliza esse instrumento, e já adianto que essa forma, pessoal, ela é individual, ela respeita o contexto, a prática do professor, tudo bem? Herê, pode passar. Eu convido agora a professora Luciana, da Escola Domingos Paro, em Montec, para que possa nos agraciar aí, né, Lu, com a sua participação, colocando aí para nós o movimento que ela faz com este instrumento, com este recurso didático que são os roteiros. Lu, tá na escuta? Tudo bem aí? Já entrou? Herê, você pode verificar se a Luciana... Tá sim. Isso. Luciano, só não estamos lhe ouvindo direito. Isso. Bom dia a todos. Bom dia, Luciano. Bom dia, Lu. Bom dia, Lê. Tudo bom? Tudo bem. Ai. Pode ficar tranquila, seu trabalho é ótimo, é só uma contextualização. Você quer que o heretiano abra o seu roteiro ou a gente pode projetar aquelas telas? O Herê, pode passar a tela, por gentileza? Isso. Você quer que abra o seu roteiro inteiro, Lu, ou você pode falar o que você prefere? Não, pode deixar assim mesmo. Ok, então. A palavra é com você. Bom, eu procurei fazer os meus formulários sempre contextualizando junto com o centro de mídias, né? Fazendo essa similaridade junto com o centro de mídias e também alguns exercícios que preparasse o aluno também na questão do Enem, porque eles estão no ensino médio, do primeiro ano, então já dando um pouquinho de, vamos dizer assim, um pouquinho do que vai acontecer, né? A gente morre de vergonha. Bom, é isso. Pode ficar à vontade. Eu vou falando e você vai me interferindo também aqui, né? Pontuando, porque o trabalho é seu. O roteiro da Lu, é um roteiro de biologia, e eu destaco aqui, junto com a fala dela, que ela evidencia nesses roteiros as habilidades do currículo que estão sendo trabalhadas, evidencia também a questão dos objetivos, o que é, né, vamos dizer assim, um item importante neste movimento da aprendizagem, que foi o que a Lu acabou de dizer agora. Ela contextualiza aí o aluno sobre aquilo que está por vir aí no roteiro. Um outro ponto do roteiro da Luciana, pode passar, Irene, que ela faz a articulação com o centro de mídias, que é um desafio. Porque quando a gente fala em roteiro de estudo, de aprendizagem, eu tenho que pensar que ele é um instrumento didático, é um recurso didático, mas que ele precisa, na verdade, estar articulado a todo o contexto, né, da sala de aula. Ele precisa estar articulado a outros recursos. E a gente tem aí o centro de mídias, né, como um desafio. É importante que o estudante perceba que existe, na verdade, vamos dizer assim, né, uma linha, uma consonância, e a Lu destaca isso no roteiro. Ela articula, apresenta esse recurso aos alunos mediante aquilo que os alunos assistiram no centro de mídias. Ô Lu, tô falando por você porque você está envergonhada, mas vamos lá. Você quer falar um pouquinho, colocar mais um pouco sobre como você faz essa articulação, a frequência que você manda esses roteiros? Tá na escuta aí, Lu? Ó, sem problema, eu vou continuar e a palavra ainda é sua, tá joia? Herê, pode passar.
Estou me apropriando do material aí da Luciana, da professora Luciana. Como ela disse também, ela apresenta nestes roteiros itens, né? Questões, e são itens diversificados que favorecem aí a competência leitora e escritora. Como ela também acabou de dizer anteriormente, ela busca colocar aqui itens do Enem para poder preparar o aluno a esse recurso, a esse gênero, né, textual. Aqui ela coloca no mesmo roteiro, dá para evidenciar que ela coloca essas questões de múltipla escolha, faz uso da tirinha, uso de mapa, né, de imagens, o que valoriza aí essa articulação da competência leitora e escritora. E propõe também itens, né, questões abertas, dissertativas. Isso que a gente valoriza, né, dentro desse roteiro que a Luciana apresenta aos seus alunos. Pode passar, Erê. Pode voltar um pouquinho aí que eu vou deixar. Lu, você quer fazer algumas considerações? Você está com dificuldade aí para poder abrir o microfone? Fica à vontade, viu? O material é seu, eu agradeço aí você disponibilizar para que a gente possa compartilhar com os colegas. Deixa a timidez de lado. O Ere, eu acho que ela está com dificuldade para... Ela não está na reunião, acho que caiu. Eu acredito que ela tenha caído, viu? Ela já havia me falado que estaria com dificuldade, se eu não me engano, ela está, não sei se é Domingos Faro, uma escola que é um pouco complicado. Mas eu agradeço, né? Ela disponibilizou esse material para que eu pudesse compartilhar, né? Quando eu coloquei no grupo a intenção de professores em tematizar a prática, ela foi a primeira professora que me procurou, né, colocando esse material. Então, eu agradeço. E depois, Erê, pode abrir fazendo um grande favor, um roteiro dela, para que o pessoal possa só observar. Consegue ver aí, Lu? Isso. É só mais para poder mostrar, né, colocar e valorizar os pontos que ela evidencia dentro desse instrumento didático, né, o currículo paulista, os objetivos, e ela consegue fazer essa articulação com o centro de mídias, né? Ela vincula o roteiro dela às aulas do centro de mídias, obviamente, né, seguindo aí o tema objeto de conhecimento e habilidades. Obrigada, Eri. Agora eu convido a professora Gilda, que não vai ter vergonha, né, Gilda? A tematizar a prática conosco. Gilda, da Escola Balardim. Pode colocar a primeira tela, Eri? A palavra é sua, Gilda. Muito obrigada pela participação e colaboração. Bom dia, colegas. Bom dia. Eu comecei a minha aula, quando eu fiz essa proposta, colocando essa imagem para que eles me dissessem, por exemplo, o que eles acham, o que é isso, se isso é uma coisa natural, como que isso aconteceu, qual é o papel do homem. Então, eu fiz um debate, um levantamento para saber o que eles sabiam, o que eles não sabiam, né? Fiz um jogo de imagens, colocando, por exemplo, várias situações em que eles pudessem me dizer o que era um recurso renovável, o que não era renovável, o que era um combustível fóssil, o que eles entendiam de fóssil, como é que se formavam esse fóssil, porque eles têm uma dificuldade de enxergar que a pressão e a temperatura contribuem. Então, eu fiz um levantamento inicial, né, para saber aquilo que eles conheciam ou não. Falei com eles sobre energia limpa, qual era o conceito que eles tinham de energia limpa. Ali eu fiquei surpresa. Os poucos alunos que estavam na aula, eles entenderam a ideia, né, ou entendiam a ideia de que o limpo aí é menor poluição. Que tipo de energia limpa eles conheciam? Então, primeiramente, eu fiz um propósito dessa forma. Pode passar a outra. Bom, Gilda,
Esse é o seu roteiro, tá? Se você quiser que abra o roteiro inteiro, tem o link aí para abrir, tá bom? É só você pedir, tá? Não, pode apresentar aquilo que você colocou. Eu costumo utilizar nas minhas atividades o formulário do Google com múltipla escolha e também eu também uso o formulário para receber as atividades escritas. E qual a finalidade? Por que eu uso? Primeiro que o aluno pode já saber o que ele acertou e o que ele errou. E ele tem um dispositivo interessante, né? Porque ele te dá, por meio de gráficos, ele te dá qual a questão que eles mais erraram, qual é a questão que eles mais acertaram. Então, você tem uma maneira de fazer uma retomada, voltar ao conteúdo naquilo que eles tiveram mais dificuldades. Pode passar. Olha, eu lancei mão de algumas atividades, como eu havia trabalhado com eles, o que era biocombustível, quais eram os tipos de biocombustível, como eles eram produzidos, qual é a vantagem, desvantagem. Eu coloquei aqui 2 situações em que eles teriam que, na primeira, eles teriam que ter abstraído, eles tinham que ter desenvolvido a habilidade de reconhecer que o biocombustível ele é uma fonte geradora de energia que tem menos carga de poluição. Isso que é uma energia limpa, melhor do que o combustível fóssil. E no segundo, ele tinha que ter abstraído, né, a ideia de como era cada um dos combustíveis citados. Então, o biodiesel, o bioetanol e o biogás, a característica de cada um deles. Essa foi a proposta com as minhas 2 questões. Pode adiantar. A terceira, né, eu acredito que esse tipo de questão, eles têm muita dificuldade. Eles teriam, né, que ir até o material que eu forneci, para poder identificar, dentro daquilo que estava escrito, que nós discutimos, sobre bioenergia, e encontrar, através da leitura das proposições, encontrar aquilo que é certo ou errado. Eu tenho, assim, vocês acreditem que essa questão foi uma das que eles mais erraram, e quando eu fiz o retorno da correção, a gente percebe que, às vezes, né, isso acontece por causa da leitura, da interpretação. O outro, ele não é uma coisa assim, não é uma implícita, não é uma tirinha muito implícita. Quando nós trabalhamos lá na imagem das consequências que todo problema que nós temos, lá nós falamos do lixo. E aqui, né, eu queria ver se eles tinham a lembrança daquilo que nós citamos, que se eles reconheciam a imagem da reciclagem, né, era essa proposta, com essa questão. Pode passar. Essa questão de número 5 também não é assim, não é implícita, porque isso tudo é montado, né? Eu quis, né, nessa questão... Ela come partindo no meio? Tem alguém com o microfone ligado? Tem que ser come inteiro. Só um minutinho, Gil. Só ver se eu acho. Se partir no meio, ela não come. Pessoal, microfone aberto. Aí eu tiro, com a faca eu tiro aquela coisa branquinha. Uhum. Mais durinha, né? E corto, né? E põe. Não estou conseguindo achar. Pessoal, microfone aberto, atenção aí. Eu acho que foi. É uma receita? Depois nós queremos a receita.
roteiro de estudo, a gente quer receita, né, Irene? Gilda, é isso aí. Olha, nessa Então, imagem da questão 5, o objetivo é realmente ele entender que o grande problema da destruição está no desmatamento, né? Mesmo uma das coisas que a gente muito falou, né, quando nós falamos no caso do etanol ou no caso do milho, que a gente precisava devastar áreas, mas que tudo precisaria ser feito de forma sustentável. A gente precisa entender que não pode destruir tudo e que o homem nunca teve esse consenso. Agora, as coisas estão começando a mudar o rumo, porque hoje nós temos muitas APs, então mostrei para eles, falei de APs, mostrei em algumas regiões aqui da cidade, onde eles estão vendo que estão abrindo loteamentos, mas que algumas áreas não podem ser trabalhadas, porque são minas, porque é necessário deixar uma certa quantidade de vegetação, e trabalhamos esse sentido. E no último, eles têm uma ideia, né, de sustentabilidade. Eu percebi que eles acham que é só o meio ambiente, é cuidar do meio ambiente. Mas eu trabalhei bem, ainda eu vou retomar isso, mas para ele entender que o homem tem que estar inserido no meio ambiente, que o homem tem que trabalhar o meio ambiente de forma a obter recursos sem destruição. Então, mostrar o círculo, né? As 3 vertentes da sustentabilidade. É o homem, o ambiente e a economia. Quer dizer, a socialização, a interação do homem no meio ambiente, o desenvolvimento desse meio ambiente, tirar desse meio ambiente o seu sustento para gerar um desenvolvimento econômico sem devastar, sem destruir. Isso que é o conceito de sustentabilidade. Mas eles ainda têm muita dificuldade. Então, é uma coisa em que eu vou retomar, como eu fui meio devagar, né? Porque eu priorizei mais o aprendizado. Então, agora, no próximo bimestre, eu retomo isso para partir, porque eles falaram muito em efeito estufa, aquecimento global, exatamente para preparar o terreno para o aquecimento global. O meu trabalho é esse. Gilda, muito obrigada. Agradeço imensamente. Pessoal, vamos refletir aqui sobre a fala da Gilda. Gilda, eu vou fazer umas considerações, fica à vontade também para colaborar, a gente tem um tempinho aí. Primeiramente, percebe-se claro, né? Claro, a intencionalidade da Gilda quando ela elaborou este roteiro de aprendizagem. Em cada item, ela tem uma intenção, ela tem um objetivo, isso é um ponto fundamental. Outro ponto que ela coloca no início da fala é a questão deste recurso servir aí como um instrumento de avaliação, até porque, né, para o próprio aluno se autoavaliar, quando a correção aí, vamos dizer assim, é automática, né, ele já sabe que acertou ou errou, e para a Gilda, né, ela já sabe, já tem esse feedback instantâneo, à medida que ele faça, né, para poder fazer as intervenções. Então, eu acho que valiosíssimo. Olha a riqueza de um instrumento didático que se tornou esse roteiro de estudo. Um outro ponto também que é interessante o roteiro de estudo, como eu disse no início da minha fala, ele é um instrumento dentro de todo um plano aí docente. E estar claro em que momento eu vou utilizar esse roteiro é fundamental. Se eu vou utilizar para iniciar um assunto, se eu vou utilizar para finalizar o assunto, ou se eu vou utilizar no processo, né, de construção de um conhecimento, ou seja, em que momento de uma sequência eu estou usando esse roteiro. E é claro, pessoal, que é muito particular de cada um. Como eu falei também no início, nós iniciamos o uso desse roteiro de maneira mais enfática com a pandemia,
com o remoto, hoje nós já estamos numa característica de ensino híbrido, e na verdade, esse roteiro, ele não perdeu forças, eu entendo que ele, na verdade, está sendo cada vez mais aprimorado e evoluído na mão de vocês. O quanto que vocês já tornaram aí, né, útil e continuarão tornando aí útil esse instrumento. E um outro ponto para fechar, que eu acho valiosíssimo também, que percebe-se na fala da Gilda, eu vejo em cada item a possibilidade da autonomia do aluno, de desenvolver a autonomia de leitura, de interpretação, quando ela coloca, ó, isso não é muito implícito, ou está mais explícito, essa leitura que o aluno faz a partir desse instrumento que vocês utilizam como engajamento e como recurso de aprendizagem. Gilda, alguma consideração? Agradeço imensamente. Não, Alessandra, tudo bem, você já fechou. Ótimo. Obrigada, viu, Gilda? Obrigada mesmo. Quando precisar. Obrigada mesmo. Ele pode continuar, por gentileza. Agora nós convidamos a professora Gabriela, da Escola Nícia, que vai fechar aí a tematização de biologia, esperando aí depois, pessoal, na sequência, vem o pessoal de matemática também, tá bom? É com você, Gabi. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada, Alessandra Heretiano. Oi, então, Gabi. eu sou professora de Biologia e Ciências na Escola Nícia. Para a formação de hoje, eu irei compartilhar um dos meus roteiros de ensino, né? Os roteiros de estudo. E também vou aproveitar apenas para citar algumas experiências que têm funcionado em nossa escola, né? O que está por detrás do roteiro, como a Alessandra mencionou, que são a interação nos grupos de WhatsApp, a transmissão via centro de mídias ou pelo Google Meet, quando o CMSP não funciona, e também o plano de aula. Próximo, Herê. Próximo. Então, vamos aos tópicos que serão apresentados, o foco em si no roteiro de estudo, a interação com os alunos e o plano de aula em si. Próximo. Pode abrir o Forms, Herê. Então, esse roteiro, pessoal, de estudo, né, com atividades propostas, ele foi elaborado utilizando o Google Meet. Os assuntos também, né, que são trabalhados, vêm de encontro ao currículo paulista e às aulas do Centro de Mídias. Foi um roteiro preparado para os segundos anos do ensino médio. Todo esse início, né, traz a parte de identificação. Os objetivos da aula em si são colocados durante a transmissão online, tá? Na sequência da identificação, eu trago uma sessão de orientação, para um pouquinho, Herê. Então, eu coloco, né? Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Nesse roteiro, iremos fazer uma retomada dos assuntos que trabalhamos nas 3 semanas do mês de fevereiro e primeira semana do mês de março. Vamos rever assuntos envolvidos com a parte ecológica, como cadeias e teias alimentares, pirâmides ecológicas, e também começar a analisar os assuntos referentes a essa etapa de escolarização. Atenção para as imagens e vídeos, que ajudam a entender os temas em estudo. Essa orientação é mais para que os alunos possam se organizar. Depois, eu pontuei a eles os períodos, uma vez no ensino híbrido, né, para poder dar continuidade aos assuntos em questão, e também pensando naquele aluno que naquela determinada semana acompanha os estudos da forma não presencial. Então, eu fiz a separação por semanas, um breve resumo dos temas que foram trabalhados. Então, aqui na sessão, semana de 8 a 12/2. Durante a primeira semana de aula, fizemos as apresentações, combinamos o contrato didático, vocês foram orientados sobre possíveis dúvidas ou problemas com o CMSP, discutimos os protocolos sanitários nessa retomada, discutimos também as características do coronavírus, transmissão, prevenção, sintomas da Covid-19. Nesse contexto atual, diferenciamos os termos endemia, epidemia, pandemia. Analisamos também a questão da importância das vacinas, uma vez que ainda não temos tratamento para a doença. Na sessão seguinte, semana de 15 a 19/2. Nas aulas dessa semana, revisamos assuntos já trabalhados relacionados à ecologia,
trabalhamos as cadeias e teias alimentares, o que são esses esquemas, como se diferenciam. Discutimos os componentes estruturais dos ecossistemas, fatores bióticos e abióticos, entendendo também os níveis tróficos, quem realiza o papel de produtor, ou consumidor, ou decompositor, analisando suas características. Pirâmides ecológicas também foram estudadas. Nas sessões seguintes, eu trago imagens, né, esquemas para serem analisados, que complementem a fundamentação teórica que havia sido discutida em aula, né? Eu gosto bastante de trabalhar com mapas conceituais, um primeiro sobre cadeia e teia alimentar, pode descer. Também sobre pirâmides ecológicas, pode descer. Na sequência, vem a próxima semana de 22 a 26/2. Durante essa semana, começamos a trabalhar a área de biologia chamada de citologia, que diz respeito ao estudo das células, entender o que são essas estruturas, aonde estão presentes, quais seus componentes, tipos. Aí vem a imagem com a legenda sobre os tipos celulares. Pode descer. Então, atenção. Na figura acima, observem que os principais pontos que diferenciam esses tipos celulares é o fato da célula eucariótica apresentar algumas estruturas que a procariótica não apresenta, como núcleo e organelas celulares. São sugeridos também sites com vídeos e ou informações complementares de modo ilustrativo. Na verdade, eu sempre procuro apontar para eles, né, os objetivos das aulas, aproximando as aprendizagens do próprio cotidiano de cada aluno, né? Para o ato de estudar fazer sentido e o sujeito da aprendizagem saber aplicar o que ele aprendeu, né? É o dito colocar em prática. Então, nesse sentido, no início de toda a aula, eu faço uma retrospectiva da aula anterior, até mesmo para alinhar os conteúdos em si e poder linkar com os assuntos da aula seguinte, né? Então, aqui na sequência vem a importância também da fundamentação teórica. Desce um pouquinho, Erê. Então, durante as aulas, alguns assuntos foram revistos, como características básicas dos seres vivos, que são seres formados por substâncias orgânicas e inorgânicas, crescimento, evolução, reprodução, homeostase, metabolismo, resposta a estímulos, e o foco do nosso estudo, que são serem formados por células. Também foi mencionado os níveis de organização biológica. No início da aula foi feita uma retomada histórica, mencionando os pesquisadores que contribuíram para a descoberta das células. Após esse levantamento histórico, foi trabalhada a teoria celular, segundo a qual todos os seres vivos são formados por células, dando destaque aos seus idealizadores. Na sequência, discutiu-se sobre a variedade de formas celulares, os tipos celulares, células procarióticas e células eucarióticas, como se diferenciam, retomando os componentes básicos das células, a membrana plasmática, citoplasma e o material genético. Entre as células eucarióticas, comentou-se também principais diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. Também comentamos sobre as organelas presentes no citoplasma da célula eucariótica, analisando a função de cada uma para que, no todo, as reações metabólicas aconteçam, mantendo as células e o ser vivo, vivo. Eu gosto bastante de fazer essa contextualização histórica também dos idealizadores, tá? Pode descer. Então, na sequência, trago mais imagens, né? Pode descer. Vídeos também para serem analisados. Pode descer. A próxima, sobe só um pouquinho. Na próxima sessão, a semana de 1 a 5/3, durante as aulas dessa semana, começamos a entender a importância para a célula de cada um dos seus 3 principais componentes, que são membrana plasmática, citoplasma e material genético, iniciando com a membrana e seu papel relacionado aos transportes passivo e ativo. Aí, na sequência, uma fundamentação teórica, pode descer. Imagens, pode descer. E, no final, as atividades em si, né? Normalmente de 5 a 10 questões, que trabalhem as habilidades essenciais
O mais importante é que depois eu também faço a devolutiva, depois do prazo de entrega que foi combinado, né? Até mesmo oportunizando vários momentos para a gente discutir as possíveis dúvidas. Nesses momentos eu também aproveito para trabalhar os distratores. Antes mesmo da devolutiva, eu analiso as respostas no Forms, né? Verificando aqueles que fizeram, quais questões eles mais erraram, por exemplo, para pautar aqui as minhas revisões e as minhas retomadas. Pode voltar para a apresentação, Herê. Próximo. O roteiro, assim como os demais materiais trabalhados na aula, eles são compartilhados via grupo de WhatsApp das turmas, por meio de escrita e áudio. Então, aqui eu printei, né, a orientação teórica, escrita em si, o material compartilhado, depois o Forms com o roteiro de estudo em si e o áudio também com as orientações. Próximo. Nos grupos, eu também posto em vários momentos sessões de retomada para que eles façam constantemente esse exercício de revisar. Então, aqui eu também printei uma conversa, né, onde eu começo, bom dia, resumo dos temas já trabalhados, é importante que você também faça essa revisão, buscando palavras-chave no material apresentado e trabalhado nas aulas de biologia. Aí eu venho citando cada um desses temas que já foram abordados até o momento. Próximo. Um outro tipo de interação, então, é também pelo centro de mídias, né? Aqui um exemplo de uma aula sendo transmitida ciências, uma revisão para o 9º ano, a parte de sondagem com vídeos para reflexão, e também a interação pelo chat, né? Onde, pelo chat, eu faço a retomada da aula anterior, a sondagem para o próximo assunto a ser trabalhado, a gente resolve atividades na aula e, ao final, é feito um checklist da aula como um todo. Então, aqui na primeira tela que eu fui printando, eles colocando o que eles entenderam de uma aula anterior, né, resolvendo exercícios na própria aula, e, ao final, que eu deixo esse checklist para a própria orientação dos alunos. Então, eu coloco que ao longo da aula nós começamos com informações, orientações gerais, passamos pelos momentos de tirar dúvida, depois foi feita uma devolutiva das atividades em si, aonde estavam essas atividades, que eram na apostila, qual era o assunto que estava se tratando, de reprodução assexuada e sexuada, e o assunto novo abordado na aula, heredogramas, né, com uma sondagem, contextualização teórica, e atividades em si. Próximo. Nessas transmissões, eu vou colocar aqui para vocês rapidinho os modelos de aula, como eu preparo, que vão por detrás do roteiro também. É uma aula que foi preparada para o 1º ano do ensino médio, sobre fotossíntese. Próximo. Você quer que mostre aqui o modelo? Não, essa vai descendo, só pode ir descendo, Eri. Aí, no começo, essa questão de fazer a retomada, né? Numa aula anterior, a gente já havia trabalhado sobre os pesquisadores que contribuíram para a história da fotossíntese em si, então eu retomei nessa aula, e aquela questão de sempre fazer a linkagem, né, dos temas tratados. Sobe um pouquinho, Herê. Em que eu coloco vegetais, autótrofos, base da cadeias e teias alimentares, que já foram assuntos trabalhados, e para fazer essa linkagem com os novos contextos em si. Depois eu ilustro, né, retomando característica básica de seres vivos, para chegar à célula, para chegar a uma célula vegetal, para mostrar o cloroplasto, para localizar a ocorrência da fotossíntese em si. Pode descer, Verê. Pode descer. Aí a parte de sondagem, né, que é o momento que a gente vê o quanto eles trazem de bagagem do assunto, pode descer. Vídeos também fazem parte dessa sondagem, pode ir continuando. E na sequência, a parte da fundamentação teórica, pode continuar. Bastante figuras para ilustrar o processo em si. Aqui a parte química também, pode descer. Pode descer.
Pode. E aqui é o objetivo, né, que eu deixo sempre claro em toda a aula. O objetivo central da aula foi identificar o processo de fotossíntese como a principal entrada de energia nos ecossistemas. E na sequência eu venho com as atividades propostas, pode descer, as atividades, pode descer, a gente combina um prazo e no final as referências bibliográficas que foram utilizadas para o preparo da aula, pode descer. E rapidinho o outro arquivo, que é só para mostrar, né, a continuidade. Então, foram passadas as atividades, é feito todo o processo de correção em si. Pode voltar para a apresentação, Ari. Próximo. Então, toda essa programação, ela também é relatada para a coordenação, gestão da escola em si, por meio de um plano de aula, contendo esses itens, né? A habilidade, os objetos de conhecimento, próximo. O desenvolvimento, próximo. E os materiais para aula. Aqui eu coloquei o link, né, para mostrar só o modelo, onde tudo isso é apresentado para a coordenação da escola em si. Pode abrir. Contendo todas essas informações, pode só descer para mostrar em si os dados, ok, o ano, série, as habilidades, toda a descrição da aula que vai ser feita em si, com os links do Forms e tudo mais. Pode voltar para a apresentação. Próximo. Eu finalizo só mostrando, compartilhando, na verdade, um link onde todas essas informações, orientações foram ajustadas para uma melhor visualização e organização por parte dos alunos. Pode abrir, é da Instabil, onde a coordenação da escola agrupou em itens para os alunos, né, se organizarem, os grupos de WhatsApp, os contatos dos professores, a programação do centro de mídias, os horários, os materiais, as apostilas e tudo mais. Volta para a apresentação, Ere. Próximo. Então, meu muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu agradeço a atenção. E eu assisti uma live do Augusto Cury recentemente e me fizeram refletir bastante coisas, né? E eu deixo aqui 2 mensagens para essa reflexão. Nunca ninguém tão grande se tornou tão pequeno para tornar os pequenos grandes. E comprar vírgulas para escrever os momentos mais importantes da nossa vida, né? Então, o quanto nós estamos sendo importantes nesse momento para os nossos alunos, na verdade, sempre o fomos, né? E que a gente continue a acreditar. Gabriela, muito obrigada. Obrigada mesmo. Pena que o nosso tempo é curto, né? Mas outros momentos virão. Né, pessoal, agradeço a Luciana, a Gilda, a Gabriela, para que a gente possa encerrar esse momento de biologia. Vou fazer poucas considerações, depois eu até posso retomar. Destaco aí, mais uma vez, a essência deste trabalho, deste recurso, dentro de um plano. Então, o recurso, o roteiro de estudo de aprendizagem, ele não é algo estanque, né? Ele não é algo sozinho, ele está dentro de um planejamento de vocês, dentro de um plano de aula, e é claro que aí cada escola, cada contexto escolar aí tem a cobrança, vamos dizer assim, em relação a esses instrumentos de registro, mas a Gabriela trouxe aqui o quão importante também a temporalidade dentro desses roteiros de estudo, a demarcação do tempo, né, da retomada, é outro ponto aí que eu destaco. Muito obrigada mesmo. Passo a palavra para a PCNP, Ana Lúcia. Obrigada, Gabriela, Gilda e a Lu também, que não conseguiu falar muito, tá chateada, mas não fica não, Lu, da próxima você fala, a internet caiu. Vamos lá, Ana Lúcia. Bom dia, pessoal, né? Tudo bem com vocês? Dando continuidade, né, aos nossos roteiros aí, eu queria convidar a professora Ana Flávia para ela nos mostrar, né, Ana Flávia Cabral, da Escola Basílio, ela nos mostrar um pouquinho do trabalho dela, que ela realiza lá na escola, com tanta dedicação e carinho, né, Ana Flávia? Vamos lá, a palavra é com você. Bom dia a todos, está dando para me ouvir? Sim. Sim, tá ótimo.
Então tá, também estou muito nervosa, já me desculpo antecipadamente, mas vamos lá. Bom, o intuito da minha aula você pode passar, por favor? Isso, então eu trabalhei esses conteúdos, né, durante essa aula, os números racionais, probabilidade, frações e expressões algébricas. O intuito dela tinha como objetivo sondar os alunos para ver se eles conseguiram desenvolver as habilidades, né, desses conteúdos e se existia algum ponto ainda que necessitava uma retomada nessa semana de estudos intensivos, tá? E também tinha como outro objetivo uma avaliação. Só que eu não queria uma avaliação escrita, porque eles já estão bem saturados com isso, né? Então, eu procurei uma forma diferenciada para avaliá-los. E a forma que eu encontrei foi através desse jogo, que eu chamei de Live da Matemática, sendo que está tão na moda aí as lives, né? Pode passar, Eli. Bom, aí eu cito algumas habilidades que foram trabalhadas dentro do conteúdo, desses que eu citei, tá? Eu não consigo ler porque está pequeno. Você quer que eu leia? Faz favor. Então, habilidades EF07 e MA05, habilidade do 7º ano, ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. EF08 MA22, calcular a probabilidade de eventos com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. EF07MA16, reconhecer duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica, são ou não equivalentes. EF08MA04, resolver e elaborar situações-problemas, envolvendo o cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. EF07MA10, comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. Então, essas habilidades, elas estão integradas com o centro de mídias, né, com todo o material que eles passaram. Eu procurei separar exercícios que envolvessem outras disciplinas também, né, para trabalhar a interdisciplinaridade. Então, eu coloquei questões de geografia, de ciências, uma tirinha, né, para ver a competência leitora, né, dos alunos. Pode passar, Eri. Isso. Então, aí foi o nome, né, Live da Matemática, e tudo aquilo que foi envolvido. Bom, essa aula, primeiro nós fizemos um banco de dados, né, onde os alunos colocaram aquilo que eles lembravam desses conteúdos. Então, cada um foi falando um pouquinho o que lembrava de frações, de expressões, né, probabilidade, e montamos esse banco de dados, alguns exemplos, e depois o jogo em si consistia assim, eles escolheriam um número, foi feita uma reta numérica, né, para trabalhar esses números racionais, e eles deveriam localizar esses números nessa reta. Pode passar, Eri. A partir do momento que eles localizassem esse número na reta, corresponderia ao exercício que eles fariam, né, ali no momento. E também esse nome live foi dado para integrar os alunos que estavam em casa assistindo por meio da transmissão online. Então, se eu fizesse um jogo só com os presentes, em casa não haveria essa integração, eles apenas assistiriam, né? Então, eu pensei nesse movimento para que os de casa também pudessem participar de forma ativa. Bom, então eles identificavam os números e aí esse número corresponde ao exercício que eles deveriam resolver, tá?
Então, nessa localização do número na reta numérica, já era a primeira avaliação feita, porque eu veria se eles conseguiam localizar, tinham números expressos como frações, como decimais, né? Então, isso daí já serviria como uma primeira avaliação. Pode passar, Irê? Bom, aí eles resolveram os exercícios na carteira e voltaram à lousa, aí já entrava a metodologia de sala invertida, porque eles tinham que explicar para os colegas como que eles resolveram o exercício. Ao mesmo tempo que esses colegas tinham que dizer se estava correto ou não, ou se resolveriam de outra forma, usando outro raciocínio, né? Também esse momento foi uma avaliação deles, né, se eles conseguiram dominar a habilidade, aonde que eles estavam com dificuldade, se o cálculo estava correto, né, se o colega, né, que estava expressando se estava certo ou não, estava coerente com as afirmações que eles faziam, tá? E também esse nome live, porque assim, para eles pegarem esse exercício, eles tinham que atribuir uma nota, tá? Essa nota também eram números racionais, né? Tinham partes decimais aí. Então, eles tinham que... Muitos, assim, quiseram apostar alto, não tiveram medo, outros ficaram receosos, apostaram baixinho, né? Mas levaram, assim, muito bem, né? Foi uma situação muito produtiva. E esses dois exercícios me chamaram a atenção, porque nesse de geografia, uma aluna questionou por que o continente da Ásia era mais populoso que os demais, né? Ela não se conformava relacionando o tamanho do continente com a quantidade de pessoas. Aí eu aproveitei para falar das Olimpíadas, né? Que eles representam, os anéis olímpicos, toda essa problemática aí das Olimpíadas, e perguntei para ela quais os países que ela achava que faziam parte da Ásia, para tentar explicar o porquê que lá eram mais populosos, tá? E esse de baixo é uma tirinha, né? Até a princípio eu achei que não queria colocá-lo, porque eu falei, vai ser muito óbvio, né, eles responderem. No primeiro quadrinho tem um ratinho dizendo que o cavalo tem um dedo, né, que o casco corresponde a um dedo, e aí os dois cavalos pedindo par, né, na brincadeira do par ou ímpar. Então, era questionado por que os dois cavalos queriam par. Nesse primeiro momento, eu achei que não valeria a pena, mas foi bom ter colocado ele porque, assim, gerou bastante discussão. Todos eles responderam que eles escolheriam par porque eles têm 4 patas. Então, eles não conseguiam relacionar a quantidade do dedo e que na tirinha eles estão brincando com uma pata. Então, só poderia dar par na brincadeira. E também o comentário da aluna, né, depois que terminou a aula, que ela precisaria interpretar mais textos, que ela não estava bem nisso. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita com essa devolutiva aí, tá? Acho que terminou, né? Deixa eu ver, pode passar. Isso. Então, assim, o retorno foi muito bom, eu achei muito gratificante essa aula, né? Porque deixou de ser uma avaliação escrita, onde eles, assim, protagonizaram o aprendizado deles, né? Colocaram aquilo que eles entenderam, e foi possível, assim, verificar as habilidades que eles conseguiram atingir e o que precisava ser retomado. Tá? Então, é isso. Bom, queria agradecer a Ana Flávia, né, pelo trabalho dela, e pontuar algumas coisas, né, que ela trabalhou uma avaliação de maneira diferente, né, trabalhou de maneira interdisciplinar,
o trabalho com a leitura escrita, né? Então, com o roteiro, ela conseguiu abordar várias temáticas, né? E a questão interdisciplinar, ela retomou conteúdos com os alunos, né? Então, assim, cada professor, ele vai trabalhar o roteiro, ele vai construir o seu roteiro, né? Vai ter uma construção de roteiro, tá? E essa integração também, né, dos alunos que estavam no remoto com os alunos que estavam no presencial. Isso é bastante importante. Gostaria de te agradecer, viu, Ana Flávia? E passar a palavra agora para a nossa próxima convidada, a Cíntia Caroline de Souza, da Escola Dolores Belém Novaes. Cíntia, a palavra é com você. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, bom dia, Cíntia. Sim, Cíntia. Bom dia, pessoal, bom dia a todos, muito bom dia. Bom, eu sou a Alana Dolores, eu iniciei esse ano aqui. Pode passar, né? Slide. Eu usei um modelo de roteiro para montar, eu monto sempre um roteiro em cima desse, falo esqueleto, né? Porque no bimestre eu utilizei apenas a apostila. Então, o que eu faço? Eu coloco as aulas aí em atividades, depois eu printo a tela e anexo junto o documento para eles não se perderem tanto. Então, para vocês analisarem aí, tem o modelo, né? Eu coloco as semanas, coloco as habilidades. Essas habilidades aí você encontra naquela tabela de habilidades essenciais e também você encontra lá nos PPPs lá do Centro de Mídia, das aulas do Centro de Mídia. Consegue encontrá-la também. Coloquei os recursos que a gente costuma utilizar, né? Acho que todos os professores estão utilizando esses recursos. E aí, em atividades, eu coloquei somente as aulas, né? Os números das aulas, depois abaixo eu anexei elas em forma de print, para eles não se perderem. Como eles já têm a apostila, né? É só para eles não se perderem. Coloquei também o objetivo da aula da semana, que seria a construção do círculo trigonométrico. Nessa aula 3 e 4, eu achei uma aula muito interessante, porque mostra, tem um nome de um vídeo, né, para eles assistirem. No caso, eu passei para eles, coloquei o link, abaixa um pouquinho, por favor. Eu vou abrir o roteiro, tá? No que você mandou. Ah, pode abrir. Pronto, agora sim eu consigo baixar. Se eu só dar um zoom, então... Conseguem ver? Aqui tá dando para ver bastante. Então, tá vendo? Aí eu printei a tela no tablet, ou também para facilitar, para não precisar redigitar toda a apostila para anexar no roteiro. Então, eu peguei, printei a tela. No caso, eu já coloquei a resposta aí para vocês verem, né? Abaixa um pouquinho, por favor. Aqui abaixo eu coloquei os links das aulas, que no caso eu apresentei para eles nas aulas remotas. Acrescentei um vídeo complementar nessa aula aqui, envolve ondas sonoras. Como na primeira aula essa aula fala sobre as ondas sonoras, sobre o senoide, como que as ondas, que a onda envolve o senoide, né, no caso. E aí, com essa aula, não tem como pôr agora, né, porque o vídeo vai tomar o tempo, mas quem tiver a oportunidade de assistir e acrescentar nas aulas é muito interessante, porque nele mostra bastante onde a trigonometria está no dia a dia do aluno, né? O seno, o cosseno. E esse segundo vídeo complementa, é tipo uma experiência que fala sobre a interferência de ondas, o que acontece quando você encontra coloca de encontro dois sons com interferências diferentes, o que acontece? O som aumenta, o som diminui. Então, é bem interessante também esse vídeo. E após eu mostrar para eles esses dois vídeos que envolvem um cotidiano da vida deles, eu peguei e construí com eles nas outras aulas, nas aulas da semana, né, o círculo trigonométrico. E aí, o que acontece?
Ao invés de eu entregar o círculo trigonométrico pronto para eles, a gente foi construindo junto. Eu e eles, nós fomos construindo junto. Abaixa um pouquinho, por favor. Esse círculo trigonométrico eu construí junto com eles. Agora já está prontinho aí, né? Mas aí eu fui construindo com eles, coloquei os ângulos notáveis, depois eu coloquei os ângulos semelhantes. Então, tá vendo que tem um retângulo aí, todos coloridos? Fui construindo junto com eles, e aí eu fui perguntando para eles quais que são os ângulos notáveis, aí eles foram me falando. Depois eu fui relacionando já com os radianos, ensinei eles a colocar os radianos usando uma forma de fração, né? E, lógico que depois eu ensinei eles a transformar graus em radianos, mas quando eu fui construindo esse círculo trigonométrico, eu fui usando um meio fácil para depois eles enxergarem melhor na hora de resolver os demais problemas e exercícios que teve na apostila. E depois, né, o meio de avaliar eles depois foi pedindo esse círculo trigonométrico para eles. Se você puder abaixar um pouquinho. Aqui eu já anexei no roteiro o círculo trigonométrico deles, tem 3 aqui, tem esse. Eles não queriam enviar, porque eles falaram, professora, tá torto. Eu falei, não tem problema, o importante é você me mostrar e ver a construção. Então, esse aqui tá um pouquinho mais bonitinho. Pode passar a próxima. Esse é meio mais coloridinho. Que acabou. Teve uns outros que me enviou também, mas eu anexei só esses, né, que era mais para mostrar para vocês. O meio de desenho que eu uso é no próprio tablet, que esse tablet que eu peguei pelo governo tem uma caneta, né? Então é bem fácil de utilizar. Foi basicamente isso, viu? Essa aula aí, se vocês repararem a data, é um conteúdo que é do primeiro bimestre, mas eu passei no segundo, porque eu acho que esse conteúdo de trigonometria, eu acho não, né? No próprio no retorno da AP, mostrou que eles tiveram bastante dificuldade nessa habilidade. Então, eu retornei com eles esse conteúdo, e aí depois que eu mostrei para eles como construir e na onde que a trigonometria está no dia a dia mesmo do aluno, eles acharam super interessante, construíram com gosto, sabe? E acharam essas aulas interessantíssimas, principalmente em relação às ondas sonoras, porque eles não tinham ideia de como funcionava. E nesse vídeo mostra as notas musicais, a diferença de timbre, frequência, o que uma música pode realmente ajudar na calmaria da pessoa. E é bem interessante. Tanto que tem alguns alunos que até hoje me pedem algumas frequências, porque eu sou acostumada a ouvir frequências sonoras para acalmar, para dar mais foco, e aí eles me pedem direto. Certinho, Cíntia, gostaria de te agradecer, né, e pontuar, né, que ela usa, né, os materiais como vídeos, né, faz essa integração entre as aulas do Centro de Mídias com o currículo, o Aprender Sempre, né, e com os registros do aluno, ela consegue observar o que o aluno assimilou, né, qual a aprendizagem que ele teve, e depois ela consegue auxiliar eles nessas dificuldades. Cíntia, muito obrigada pela sua participação, tá? Queria agradecer novamente a Ana Flávia, né, e colocar a gente à disposição de vocês. Foi ótima a apresentação de vocês. Obrigada. E agora eu passo a palavra para nossa PCNP, Alessandra. Ok, obrigada, Ana Lúcia, obrigada aí, professoras, pela explanação, pelas considerações. Vamos finalizando o nosso tema com algumas reflexões. Pode passar, Irê.
Aqui a nossa proposta aqui é realmente refletir. Eu acredito que a prática, né, demonstrada aí por cada professor já fez, né, já nos permitiu reflexões. Então aqui é só no sentido mais realmente de nós sistematizarmos e alguns pontos. Então, para iniciar, ficar claro, né, na fala das professoras, a intencionalidade do roteiro. Então, um roteiro de aprendizagem, de estudo, ele precisa ser elaborado de forma intencional e planejada. E ficou muito claro isso, né, na fala das nossas colegas, principalmente, né, no sentido de orientar o estudo dos alunos. Nosso foco maior, em todos os sentidos, é a aprendizagem. Pode passar, Irê. Um outro ponto que nós colocamos que vale evidenciar quando a gente abre mão, né, utiliza um recurso deste, é a questão da autonomia dos estudantes. Nós estamos usando este recurso desde o início, como já foi dito, num movimento aí de engajamento dos alunos e também no desenvolvimento da autonomia dos estudantes. Nunca foi tão evidente para nós, professores, a importância da autonomia dos alunos. E nós percebemos o quanto isso, em alguns momentos, fez falta, né, vamos dizer assim, para esse engajamento realmente ser edificante. Porém, quando nós lançamos mão desses instrumentos que nós estamos colocando aqui para vocês, existe a possibilidade clara de desenvolver essa autonomia, é nosso papel. Seria interessante a gente ter o aluno autônomo, mas, na verdade, essa autonomia, ela é, na verdade, construída, e ela depende, obviamente, da idade, da série, ok? Então, a gente destaca isso, né, nessa forma aí de roteiro. Um outro ponto aqui, que a gente coloca claro, que ficou claro também, é que nós precisamos deixar claro, né, os objetivos da aprendizagem que estão sendo propostos aí pelo professor. E esse roteiro de estudo, ele é um passo a passo que tem que ser estratégico para mostrar uma sequência, vamos dizer assim, né, correta, para estudar qualquer assunto. Eu posso colocar qualquer assunto na forma de um roteiro, desde que eu tenha clareza desses passos. Pode passar. A autonomia que nós já colocamos. E falando, né, em autonomia, a gente foca, né, mais um ponto aqui, que além de desenvolver a autonomia, a gente tem a questão de uma organização, de uma consolidação de conhecimentos. O roteiro, ele privilegia aí estratégias individuais de aprendizagem, estabelece aí a relação, né, entre os conteúdos aprendidos, que ficou claro também na fala aí de vocês, esse processo de retomada da temporalidade dentro dos roteiros, possibilita também observar o desenvolvimento e dificuldades dos alunos e do professor verificar a condução do seu trabalho em sala de aula. Então, o roteiro de estudo, ele se faz aí um instrumento avaliativo, tanto para o aluno, quanto para o trabalho do professor. Pode passar, Irê. Aqui a gente traz também mais algumas considerações sobre essa questão da autonomia, dos benefícios que a autonomia traz aos alunos. A gente está em busca aí de uma proatividade, de uma capacidade aí de resolução de problemas, muito claro aí, evidente, nos roteiros, da construção de um pensamento crítico. Quando eu trago aí para um roteiro, por exemplo, a questão do debate ambiental, eu posso, por meio de um roteiro de aprendizagem, estimular o pensamento crítico. Quando a matemática da Cíntia, que a Cíntia coloca aí, né, a Ana Flávia também na matemática, essa construção do pensamento crítico. Aumenta a independência emocional, constrói a autoestima, colabora para o desenvolvimento, né? Colabora no desenvolvimento do corpo e mente. Quando eu coloco o aluno frente a um desafio estruturado aí na forma de um roteiro, por exemplo, eu estou trabalhando vários pontos da autonomia. E aqui a gente traduz aí os benefícios
que essa competência, né, ela proporciona. Alguém com o microfone aberto, eu não sei se é você, Erê. Às vezes sou eu. Tá muito barulho? Desculpa. Não, imagina, já estou finalizando. Próxima tela. E aqui, assim, pessoal, nenhum momento no sentido de engessar, de trazer receitas do que um roteiro deve conter. Cada roteiro tem a característica do professor que atende ao seu contexto, que atende à sua prática, ao seu momento, prioriza a questão de quem são os seus alunos, quais são os objetos de conhecimento, série. Falar de roteiro é algo muito subjetivo, embora nós tenhamos considerações que nós possamos refletir quando vamos preparar o nosso. Então, aqui, na verdade, a gente traz o que o roteiro deve conter no sentido de fomentar a nossa percepção para que quando a gente for montar este recurso didático dentro de um plano aí maior nosso, que nós possamos considerar estes itens, que ora vão aparecer mais evidente num roteiro, ora mais evidente em outros momentos. Nós estamos falando de um instrumento, como eu disse anteriormente, que está se adequando à realidade. Iniciou de uma forma e está ganhando tonalidades diferentes. E um ponto que a gente tem que pensar, né, que ficou claro na fala das meninas também aí, a quem eu ofereço esse roteiro? Esse roteiro está, na verdade, sendo proposto para os alunos que estão no presencial, os alunos que estão no remoto, né, ou para os dois públicos. Então, a gente tem vários questionamentos, né, quando a gente pensa nesse recurso. Então, a questão de ter uma introdução, algo que estimule o aluno, uma conversa, né, direta com o aluno, é um ponto interessante. Dividir aí as tarefas, né, em etapas, é um outro ponto aí também primordial. Traçar aí, né, vamos dizer assim, a questão dessas tarefas de acordo com o nível da turma. Eu acho que o que vale aqui, né, é quando eu tenho um roteiro que eu inicio com um objetivo, tenho um percurso acessível para desenvolver esse objetivo. É essa lógica aqui. Oferecer instruções claras e precisas sobre o desenvolvimento do trabalho. Ficar claro, já que a gente quer estimular a autonomia, nós temos que deixar claro aí, né, o ponto que a gente tem, né, tem de partida, com instruções claras, para que possa aí interligar os objetivos propostos. Indicar, né, a bibliografia complementar, disponibilizar materiais para consulta, que é o que ficou claro aí na fala de vocês, os vídeos, os mapas de conceito e tudo mais. Pode passar, Irê. E para a gente finalizar a nossa discussão aqui, né, algumas dicas que praticamente já foram faladas. Então, a partir do momento que eu vou fazer uso deste instrumento didático inserido dentro do meu contexto, eu preciso ter um ponto de partida. Eu preciso deixar claro meus objetos aí e objetivos de aprendizagem. Eu preciso desenvolver um conteúdo a partir daquilo que eu iniciei como objetivo, elaborar atividades que consigam aí, na verdade, construir conceitos, problematizar. Pode passar, Erê. Indicar o nível, né, da série, sempre trabalhar, pessoal, com a temporalidade, que foi o que vocês colocaram aí muito bem, e mostrar aonde se quer chegar. Ou seja, o roteiro, ele, na verdade, tem que se construir um caminho onde eu tenho um ponto de partida, coloco estratégias de construção e indico aonde eu quero que o aluno chegue. Né, seria assim um terreno aí fértil, né, para a aprendizagem e a autonomia dos alunos. Agradeço imensamente a participação, a escuta aí ativa de vocês e fecho, né, a minha fala em relação a essa temática
colocando que este instrumento é importantíssimo para o processo de avaliação. A gente fala em engajamento, fala em autonomia, que são fundamentais, mas que este recurso, ele valida, né, a aprendizagem. Então, eu posso aí utilizar, e devo utilizar, vamos dizer assim, como um recurso avaliativo, tá joia? Obrigada, passo a palavra, já estamos caminhando aí para os finais. Obrigado, Alessandra. Nós vamos passar agora um vídeo para vocês, tá? Uma mensagem a vocês, professores. Mas antes eu queria agradecer a Luciana, Gilda, Gabi, Ana Flávia e a Cíntia. Vocês, de forma empática, trouxeram aqui para todos das ciências da natureza e matemática o modo como vocês trabalham, vocês se abriram para nós aqui, para nós vermos que existem modelos, né, existem modos, existem meios de se trabalhar. Muito obrigado mesmo, tá, por toda essa empatia que vocês tiveram conosco e com os colegas, tá? Cada uma com sua particularidade e todas com o mesmo propósito, a empatia junto ao aluno, a empatia junto ao processo de ensino e aprendizagem. Então, o que é afinal empatia e por que ela é bem diferente de simpatia? Empatia é bem interessante, ela cria conexão, enquanto simpatia muitas vezes leva a desconexão. Therese Weisman, uma acadêmica na área de enfermagem, conduziu um estudo científico envolvendo diversas profissões nas quais era importante ter empatia. Ela concluiu, portanto, que existem 4 atributos presentes em uma pessoa empática. Primeiro, a habilidade de compreender o modo como outra pessoa enxerga a situação, admitindo que essa perspectiva é uma possibilidade verdadeira. Segundo, a capacidade de evitar pré-julgamentos, o que é bem raro. Terceiro, a habilidade de reconhecer as emoções e sentimentos do outro. E quarto, o ato de comunicar e expressar o que está sendo reconhecido e compreendido. Empatia é sentir com o outro. E eu sempre imaginei empatia pensando na seguinte situação. Uma pessoa cai em um buraco e grita lá de baixo. Eu estou preso. Está escuro. Eu estou sobrecarregado. Então alguém realmente empático desce e diz, ei, eu sei como é estar aqui embaixo e você não está sozinho. Já uma pessoa simpática diz, ei, não é tão ruim assim. Sabe, você quer um sanduíche? Empatia é uma escolha, e uma escolha vulnerável, porque para se conectar com o outro, você precisa se conectar antes com algo em si mesmo que conhece aquele sentimento. Raramente, se não nunca, uma resposta empática começa com o famoso pelo menos, que todo mundo usa quando alguém compartilha algo doloroso. Aí tentamos amenizar as coisas, fazendo com que a outra pessoa consiga enxergar o lado positivo da situação. E agindo dessa maneira, o que geralmente acontece quando alguém compartilha sua dor são respostas assim. Eu perdi o meu bebê. Pelo menos você sabe que pode ficar grávida. Meu casamento está acabando. Pelo menos você tem um casamento. Meu filho John vai ser expulso da escola. Pelo menos a irmã dele tira notas boas. Mas a verdade é que uma das coisas que mais nos ajuda a enfrentar momentos difíceis é o simples ato de compartilhar o que estamos sentindo. E nesses momentos, certamente preferimos ouvir. Olha, não sei o que você está sentindo, mas obrigado por ter me contado. E isso acontece porque, na verdade, a resposta que damos raramente faz as coisas melhorarem. O que realmente faz a diferença é o ombro amigo e a conexão. Juntos somos mais fortes. Passo a palavra, Zé Ricardo. Bom dia a todos. A gente está chegando então no final da nossa TPC, tão produtiva no dia de hoje, com algumas informações importantes bem rapidinho, tá bom? A primeira delas, a gente vai falar um pouquinho do cronograma de aplicação da AP,
tá? Tanto de ciências humanas e ciências da natureza, que começou no dia 21 de junho, e também de língua portuguesa e matemática, que se iniciaram no dia 24, o prazo final para a realização é no dia 9 de julho, então amanhã, tá? Então, se a escola ainda tem algum aluno que, porventura, não conseguiu realizar, a gente tem, então, esse último tempinho para fazer uma mobilização para que todos realizem, né? Que é importante para as análises e para a escolha de rumos que a escola vai tomar. Na sequência, próximo, Irene, a gente fala um pouquinho do Esquenta Expo Movimento Inova, que vai ser um dia muito dinâmico, todo dedicado ao Movimento Inova, tá? Então, a gente vai ter palestras, vai ter vários momentos que nós vamos nos deparar com inovação, com robótica, e principalmente com algumas produções dos nossos alunos, tá? Então, deixa agendado aí na agendinha de vocês, deixa anotado, que o dia 13 de julho, das 7h30 da manhã até as 20 horas, né? Então, o dia todo, a gente vai estar dedicando aí a esse evento importante para nós. Próximo, Irê. Agora, sobre o novo ensino médio, a gente está em processo aí de estruturação da implantação do novo ensino médio. A manifestação de interesse sobre os itinerários formativos que os alunos da primeira série estão fazendo, o prazo para que isso seja realizado está para hoje, tá? 8/7. Então, oficialmente, o que a gente tem é esse o cronograma. Então, para aquele aluno que ainda não conseguiu fazer a sua manifestação, cabe a gente tentar incentivá-lo para que faça isso até o dia de hoje, tá? E aí a gente consegue, então, ter a nossa organização facilitada para que o ano que vem comece, né, desde já, bem organizado e com os anseios dos alunos verdadeiramente atendidos, e é claro que a nossa vida aí funcional também bem organizada, tá bom? Então, hoje termina o prazo de manifestação dos itinerários formativos. Tá? Agora, na sequência, eu quero convidar a nossa colega PCNP Dulce para falar um pouquinho da competição USP de conhecimentos. Dulce? Bom dia, saúdo a todos nessa manhã. Eu vim trazer para vocês as informações sobre a competição CUCO. Ela já está aberta, né, e vai aí até o dia 18 de agosto. Lembrando que a CUCO, ela é um programa entre aí a SEDUC, né, a FUVEST e a USP, com o propósito de engajar os nossos alunos e melhorar o desempenho deles nas universidades, inclusive aí nos ensinos técnicos, pensando no mercado de trabalho. A prova, esse ano, em virtude aí da pandemia, novamente, ela vai acontecer apenas online, vai acontecer no período aí de 23 de agosto a 27 de setembro. E a divulgação do resultado vai acontecer em 31 de agosto. Uma outra situação é em relação à inscrição de vocês. Então, façam as inscrições ali no site, né, do Vem Pra USP. Mesmo que você tenha as inscrições aí de anos anteriores, pessoal, entra lá e faça aí a sua atualização cadastral. Na hora que o seu estudante for fazer a inscrição dele, ele pode indicar, vai aparecer o nome dos professores que estão com a atualização cadastral em dia para 2021. E o programa ele vai agraciar aí as escolas, né, com kits, né, para os professores e inclusive tablets, né? Nós temos a nossa diretoria, ela é sempre aí bem participativa e inclusive no ano anterior nós tivemos aí um professor coordenador, né, com um premiado com o tablet, né, e vários professores nossos aí com o kit USP. Então vamos fazer aí a atualização no sistema e principalmente estimular os meninos a participarem dessa competição, ok?
E, pessoal, contamos aí com a participação de vocês e com o incentivo aí com os nossos estudantes. Deixo meu abraço a todos. Obrigado, Dulce. Dando seguimento aos nossos recadinhos, a gente quer relembrar vocês do nosso site, né, do site do Núcleo Pedagógico, que é um importante instrumento onde a gente pode encontrar aí bastante apoio e auxílio para o nosso trabalho do dia a dia. Tá bom? Precisou de algum documento, de alguma informação? Dá uma passadinha no site que provavelmente você vai encontrar lá a informação que está precisando. Tá? E aí, para finalizar, a nossa lista de presentes e avaliação vai estar disponível daqui a pouquinho nos grupos, tá? Não esqueçam de responder. A opinião de vocês, a avaliação de vocês é sempre válida para nós, ela pauta a nossa organização aqui do núcleo e também a presença é muito importante. E aí, enfim, finalizando, né, só relembrando a fala do nosso secretário, não podemos deixar nenhum aluno para trás e a nossa fala para cada um de vocês, né, nós não vamos deixar nenhum de vocês para trás. Juntos somos cada vez mais fortes. E assim, então, a gente encerra a nossa TPC do dia de hoje. Quero agradecer a parceria, né, a presença de cada um de vocês e cada uma das professoras que contribuíram para a nossa formação do dia de hoje. Tá? Um abraço, boas férias. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, Paulinha. Tchau, Gilda. Saudades, Gilda. Tchau, pessoal. Tchau, Boas tchau. férias a Tchau, todos. gente. Tchau.